Olhando um bocadinho para o tema, portanto, do painel Políticas Patrimoniais Agir com o Património, o que é que eu posso, qual pode ser o meu contributo como académica e também não só como académica que leciona e investiga nesta área. Interesso-me pelo património há muitos anos, naturalmente, e o que é que me faz recordar esta frase? Eu tenho mais interrogações para lançar para o debate do que propriamente certezas. O património pode ser um agente de mudança? Qual é o sentido e a consciência que devemos ter dele hoje, no século XXI? Já não estamos num tempo em que só considerávamos uma ação física de conservação, mas, ou de estudo, mas uma ação sobre a sua componente física, queria referir. Mas naturalmente, hoje em dia, preocupamos com a questão imaterial de todo o património material, para além de nos preocuparmos também com a questão do património imaterial. Ora bem, nessa medida, eu diria que de qualquer forma não podemos perder o norte de pensarmos que temos que continuar a conservar e a estudar a integridade física, porque, tal como dizia Brandi, não é? Sem matéria não temos imagem. Mas, obviamente, o património não é só a matéria física, é muito mais do que isso. Bem, num tempo em que nós estamos à procura de um novo paradigma, inclusivamente para estarmos no planeta, portanto, qual é o sentido de facto que o património deverá ter? Diversidade e inclusividade. O que é que pressupõe, o que é que pressupõe a inclusividade, na minha opinião? Com a globalização, obviamente que se deu a democratização do acesso à cultura. Com ela vieram aspectos positivos e aspectos menos positivos. Uma questão que me preocupa, especialmente, e até tenho neste momento um projeto financiado nessa área, onde irei tentar refletir sobre um caso específico, que é o da cidade do Porto, até que ponto a globalização não trouxe também, nesta democratização do acesso à cultura e do acesso ao património, que não é necessariamente negativa, mas que até que ponto é que ela trouxe, de facto, uma verdadeira consciência para o cidadão comum do património. E com isto estou-me a referir, por exemplo, à questão do turismo de massas, que tem vantagens e tem, de facto, desvantagens. O turismo de massas, estou a referir-me concretamente ao caso português, em que grande parte das nossas cidades, das maiores cidades, deram, digamos assim, um salto em termos de reabilitação, nem sempre no melhor sentido, mas é isso que, por exemplo, estou a tentar trabalhar neste momento, no caso da cidade do Porto, que é onde vivo e onde está a nossa universidade sediada com interesses regionais. Uma questão que coloco e gostava mais para o debate e para a reflexão é até que ponto, já que estamos a falar de políticas patrimoniais, até que ponto terão mudado as formas de apresentação do património? Que discurso é que temos à volta do mesmo? Nós transitamos de um discurso construído pelos académicos e construído pelas entidades oficiais, portanto, que é um discurso necessariamente, eu diria quase que vertical, um pouco autoritário, não é? Mas que, se calhar, distanciou as comunidades desse discurso, ou seja, esse discurso pode não ser completamente legível, de facto, para as comunidades. Será que as comunidades que, no fundo, participaram na construção social que é o património, a construção do património, se revêem nesses discursos? Tenho várias questões relacionadas com esta questão da inclusividade. Que modelos de fruição é que temos hoje, e agora estou a falar num sentido lato, quer desde a arte que está nas cidades, quer desde os edifícios, quer desde as coleções que estão nos museus. Nós hoje em dia temos um acesso muito facilitado às tecnologias, e isso é excelente, porque na realidade não estaríamos aqui com toda esta facilidade, não é?
Mas partilhamos rapidamente experiências nos redes sociais, mas até que ponto não estamos a valorizar demasiado fruições muito momentâneas, com um turismo de massas, e será que isso corresponde a uma verdadeira apreensão do que é o património? É evidente que são as dores do crescimento, não é das tecnologias digitais e da globalização. Eu não sei se isto não coloca problemas de literacia patrimonial. Eu estou-me a referir concretamente a casos muito específicos, como por exemplo do turista que quer apenas visitar um local para pôr em casa mais um pontinho no seu mapa daquilo que conhece e tirar a selfie. Eu passei por uma experiência muito interessante há 2 anos, quando fui visitar o Louvre. Desisti de ir ver a Mona Lisa ao vivo, porque, quer dizer, a fila para selfies era absolutamente, portanto, obliterava completamente a pintura. E, portanto, naturalmente, não estou com isto a querer ter aqui um discurso elitista, mas a verdade é que há também algumas desvantagens, porque não sei até que ponto, de facto, as pessoas, será que os parisienses gostam deste tipo de situações que têm, por exemplo, no seu museu, como da mesma forma acontece em Itália, embora também, às vezes, haja aqui algumas situações em que determinados monumentos ou museus são mais promovidos pelos circuitos turísticos do que outros. Isso acontece em vários países, se calhar também acontece cá. Há aqueles monumentos muito hierarquizados, que estão muito dentro da tradição e que, na realidade, são sempre visitados porque são os chamados locais obrigatórios, não é? E isso pode gerar algum enviesamento da própria fruição do património. Por outro lado, a inclusividade, acho que estou seguríssima de que pressupõe a aceitação do outro, da cultura que é diferente, que tem, de facto, outros valores diferentes dos nossos e, obviamente, nós, hoje em dia, temos uma sociedade muito dinâmica, portanto, logo, os processos de construção em torno do património, os processos sociais, naturalmente, estarão também em mudança, serão extremamente mutantes, mas os desafios, de facto, são enormes. Mas temos desafios que eu penso que são desafios também muito interessantes e enriquecedores. No caso do património europeu, em que temos, portanto, uma herança comum e que a própria Comissão Europeia está cada vez mais interessada em financiar este tipo de trabalhos, mas, na realidade, as migrações, por exemplo, o que é que as migrações pressupõem? As mudanças geopolíticas hoje em dia são rápidas e originam migrações que, aliás, e não é por acaso que as migrações estão inseridas também nas agendas de investigação, mas isso pressupõe, de facto, aculturações. E, portanto, temos de estar preparados para perceber que há novas dinâmicas na construção social do património hoje em dia. O caso da própria mudança climática, que é uma preocupação global, mas também tem que ser uma preocupação individual, não é? Temos que estar dispostos a mudar, digamos, alguns dos nossos hábitos. Mas, se pensarmos que as mudanças climáticas vão implicar também elas mudanças geográficas, porque as populações, sobretudo as costeiras, vão estar submetidas a problemas e Portugal não escapa a essa realidade. O próprio caso, a nossa ação no planeta que determina pandemias, a Covid-19 foi apenas uma delas, mas provavelmente em situações como os países africanos, etc., os países africanos, o próprio Brasil, as desmatações cada vez mais vão fazer com que o homem penetre em ecossistemas alterando o seu equilíbrio e, portanto, nós estamos, no fundo, e aqui não estamos a falar apenas só de património construído, não é? Portanto, estamos a falar de todo tipo de património, ou seja, o património construído insere-se antes de mais num património natural e numa paisagem, que é ela própria também património. Estou a tentar trazer algumas preocupações que são preocupações atuais, e vejam só o que aconteceu com a pandemia relativamente à questão do digital e aos desafios que foi
importante também relativamente aos próprios museus, a forma de apresentação do património aos discursos que se vão fazer. Portanto, nós vamos ter que estar, na realidade, preparados para estas mudanças, ou temos que nos ir preparando e, se calhar, pensar em novas formas de exploração da herança cultural, exploração no bom sentido, e também da sua gestão. E a gestão vai implicar novos recursos. Depois temos ainda um outro problema, que é, só estou a elencar alguns dos que são mais atuais, a questão da relação entre a história e o património, o grande debate que há agora em torno da descolonização dos museus, não é? Ao qual também nós não escapamos. Portanto, cada vez mais a sociedade é dinâmica e aceita cada vez menos os léxicos, portanto, que se lhe impõem, não é? Mas aí também as tecnologias digitais ajudam a que o processo seja mais dinâmico, e, portanto, aqui temos que pensar sobretudo nas questões do papel, o que será o papel dos museus de etnografia, de arte, de arqueologia. Aquilo que se está a passar com os museus de etnografia já se passou no passado com alguns museus de arqueologia, só que na altura não havia Facebook, não havia Instagram, ou seja, portanto, as polémicas não viralizavam tão rapidamente, não é? Mas estou recordada, por exemplo, da apresentação de alguns fósseis humanos que criaram alguma polémica nos anos 40 e 50, até mesmo aqui na Península Ibérica, porque havia uma determinada reconstrução daquilo que se considerava ser o homem primitivo, muitas vezes ligado a determinadas regiões. Portanto, a questão não é nova, a questão tem roupagens novas, pode haver questões novas, naturalmente, mas a questão tem roupagens novas e tem formas, digamos assim, tem formas de colocação também novas. Seja como for, nunca se falou tanto em restituição, recuperação, reconciliação. O património pode também ser ele próprio uma plataforma de reconciliação. E já agora aproveito para dar a informação que nós, em outubro, entre 14 e 28, iremos ter citar um conjunto de conferências abertas, que são gratuitas, portanto qualquer pessoa se pode inscrever, em que iremos ter alguns especialistas europeus a falar de vários temas, e este, por exemplo, do património como plataforma de reconciliação vai ser também abordado. É uma questão só de estarem atentos um pouco ao nosso YouTube e ao nosso Facebook e ao Instagram, porque estamos portanto, a publicitar isso. Mas não quero, sem querer alongar mais, porque já cumpri os meus 15 minutos, estou com uns segundinhos a mais. No fundo, quero deixar aqui a ideia de que tudo isto representa uma grande oportunidade e os temas são ricos para debate. Ainda bem que os podemos debater, porque aí talvez sejamos mais democráticos na construção dos discursos do que fomos no passado. Mas é evidente, também deixo aqui uma última palavra, foi extremamente importante que no passado houvesse algumas decisões radicais, autoritárias, porque também havia património, muito do construído, que não teria chegado até nós, não é? Teria, por simplesmente, caído na ruína e não teria sido conservado. Mas os processos de construção, os processos sociais que estão por detrás da construção do património são aqueles que, de facto, devem ser centrais no nosso debate e na nossa apreciação e na nossa reflexão, dado que estamos em sociedades, hoje em dia as sociedades são extremamente mutantes e, portanto, até pela via das tecnologias digitais. Agradeço a quem me esteve a ouvir e, se alguém tiver alguma questão que me queira colocar, estou disponível. É licenciada em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura de Porto e também pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Chefe da Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico do Departamento de Bens Culturais da DGPC. Integrou a Comissão Redatora da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, da direção, movida pela Direção-Geral do Território, de fevereiro a dezembro de 2014, e é atualmente membro
da estrutura formal Fórum Intersetorial do Programa Nacional para a Política de Ordenamento do Território. Representou a DGPC em várias comissões e eventos, foi formador e júri em vários concursos públicos, como, por exemplo, mais recentemente o concurso para a constituição de bolsas de equipas de projeto para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado Fundistamo. Ora bem, dava-lhe a palavra, vai-nos apresentar, arquiteto Carlos Peça, vai-nos apresentar a sua comunicação intitulada Gestão Mais Inclusiva de Bens Culturais. Bem-vindo e muito obrigada. Ora, então bem-vindo também, bom dia a todos. Queria naturalmente, antes de mais nada, agradecer aqui o convite, à associação, à organização de todo este seminário, todo este encontro, e é evidente que é sempre bom partilhar o nosso trabalho, as nossas angústias, às vezes, nem sempre muito visíveis. E pronto, e no fundo foi-me proposta esta temática internamente sobre a gestão mais inclusiva de bens culturais, dentro deste primeiro painel de políticas patrimoniais, e no fundo a Direção-Geral do Património Cultural tem aqui uma dupla missão nesta matéria de património inclusivo ou de uma gestão mais inclusiva. Há uma área que não é de toda minha e, portanto, irei depois deixar isso para quem também está inscrito neste painel e no painel da tarde para falar sobre isso, que no fundo é a gestão dos equipamentos culturais. Por vezes desconhece isso, a DGPC é a gestora dos principais museus nacionais, também de alguns dos principais monumentos, palácios, e portanto tem aqui uma responsabilidade bastante grande dos mais de 20 equipamentos culturais espalhados um pouco pelo país, embora seja sobretudo em Lisboa, onde nós vemos uma concentração maior, o que é relativamente reconhecível, e portanto nessa matéria, em termos de gestão inclusiva, seguramente irão falar aqui de questões de museografia inclusiva, de museologia social, com intervenções da doutora Teresa Marecos sobre o Palácio Nacional da Ajuda, etc. Portanto, é uma matéria muito específica, que não é de facto a minha, como foi apresentado o desfile a Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico, e é sobre isso que gostaria de falar um bocadinho hoje. A outra dimensão, em termos de gestão inclusiva de património, que é por vezes menos conhecida, só pelos especialistas, pelos arquitetos, etc., tem a ver com uma competência da GPC, que no fundo é a emissão de pareceres sobre intervenções em imóveis classificados, ou seja, qualquer intervenção que aconteça num imóvel classificado ou num conjunto classificado tem que ter um parecer vinculativo da nossa parte. Como era, nós fomos herdeiros dessas competências do ISPAR e do IPAR, enfim. E, portanto, como imaginam, temos aqui um universo de todo o país continental, as ilhas têm autonomia plena nesta matéria, compete-nos a nós esta avaliação dos impactos que cada um dos vários programas tem no património. E, no fundo, temos três grandes servidões, três grandes hierarquias. O património individualmente classificado, o património singular, aquele que tem um valor por si próprio. Temos depois os conjuntos classificados, no fundo, não há uma identidade singular, há um valor comum, que são geralmente os centros históricos, Porto, Guimarães, Coimbra, cá em baixo são Lisboa, Bairro Alto, Lisboa, Pombalina, etc., ou Autor Vinheteiro, portanto são valores de conjunto, e depois temos, digamos, uma servidão mais flexível, que tem a ver com as zonas de proteção, sejam zonas gerais de proteção, ou sejam zonas especiais de proteção. E portanto, é nesta matéria que incidia, digamos, a minha experiência e que gostaria, digamos, de partilhar convosco estas matérias. E, como imaginam, qualquer programa de adaptação de património classificado é sempre intrusivo. E, portanto, há várias valências digamos, da avaliação dos projetos que temos de ter em conta. Naturalmente, a adaptação do programa, a manutenção de sistemas construtivos, muito as infraestruturas, cabeça com a climatização, etc. Mas há uma matéria que é o tema 2, que no fundo nesta perspectiva de gestão mais inclusiva, que tem a ver com as acessibilidades das pessoas com mobilidade condicionada, que é também sempre um tema e é sempre uma dificuldade, porque temos que conhecer que sejam por sistemas mecânicos, sejam elevadores, sejam plataformas elevatórias, sejam escadas rampeadas, têm sempre impactos no património de forma muito evidente, muito clara, e, no fundo, esse é um dos aspectos que avaliamos no sentido geral. E isto acontece seja com programas públicos, como imagina, uma escola, um tribunal, um hospital, e existem muitos edifícios com essas funções que estão em áreas classificadas, em património classificado, sejam também, no fundo, os programas privados,
a habitação coletiva ou individual, a hotelaria, que é bastante pesada em termos de programa funcional, os serviços. Portanto, nestes programas públicos e privados, temos sempre aqui um efeito da acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada que é preciso garantir, mas tem que haver, digamos, uma posição equilibrada. Não pode ser, digamos, aceite que haja intervenções lesivas a ponto de serem totalmente irreversíveis. Esse é, digamos, um capítulo. E, portanto, nesse aspecto, nós quando avaliamos as soluções em matéria de acessibilidade, há aqui duas questões que são muito importantes. Uma é perceber quais são os tais aspectos físicos, os tais impactos físicos nos monumentos. Claro que estamos a falar de um esteiro com um piso térreo construído no sistema lavadado. É evidente que se não houver possibilidades, esses meios mecânicos têm que ter afetação nesse sistema construtivo. Mas também há outro impacto, que não é o impacto direto, o impacto, digamos, de supressão de elementos, que é o impacto visual e formal, ou seja, muitas dessas soluções, sobretudo os sistemas de rampas, têm um impacto para cumprirem, digamos, as percentagens de acessibilidade, que são muito lesivas. Portanto, a percepção do bem pode também, no fundo, estar um pouco em causa. Portanto, é um pouco esse equilíbrio que temos que saber gerir entre estes vários cenários. Mas há aqui, digamos, da nossa parte, uma orientação geral. Temos que ter princípios orientadores. Por vezes não se sabe, nós temos aqui um universo de pareceres de mais de 4.000 pareceres por ano, 4.800 em 2019. Portanto, é uma atividade constante, frequente, com muita pressão. Nós estamos a falar de 4 ou 5 pareceres que se fazem no mês, são 400 pareceres por mês, naturalmente com o apoio das várias direções regionais de cultura. Nós temos 4 direções regionais de cultura, espalhadas pelo território, a Direção Regional de Cultura do Norte, Centro, Alentejo e Algarve. Portanto, juntamente, no esforço coletivo, temos que fazer uma análise patrimonial destes impactos. Mas dizia que há aqui, digamos, uma orientação geral, que é preferível sempre ter soluções reversíveis, justapostas àqueles valores patrimoniais, do que ter impactos físicos. Isto parece evidente. Mas, curiosamente, selecionei hoje para vos mostrar 2 casos que, nesse sentido, são um bocadinho paradigmáticos, porque, no fundo, acabamos por perceber, com as diversas equipas projetistas, que, por vezes, havendo alguma pequena afetação física nos monumentos, havia vantagens para que, de facto, a percepção dos imóveis não fosse, digamos, muito prejudicada. E são 2 casos muito simples. Um aqui muito perto de nós, aqui na Ajuda, que é a Igreja da Ajuda, que tem o nome da Igreja Nossa Senhora da Ajuda, que é uma intervenção que está por concretizar, portanto não está feita, e trago depois um segundo caso, que é a Basílica da Estrela, que é um caso já concretizado e, portanto, também achei graça mostrar algumas imagens da forma como é possível, digamos, usufruir o espaço já com uma pequena acessibilidade garantida. São 2 projetos da iniciativa de ambas as paróquias, que é a paróquia da Boa Hora, se não estou em erro, a paróquia da Estrela, e claro que o objetivo de ambas as paróquias, parece ser relativamente claro, resolver, por um lado, a acessibilidade dos espaços de culto e dos demais espaços complementares, capelas mortuárias, espaços de catequese, etc. Mas também, curiosamente, mas sobretudo mais na Basílica da Estrela, que houvesse, digamos, uma acessibilidade mais garantida para haver uma fruição do património no sentido inclusivo e, portanto, associado ao turismo ou, digamos, a todos os residentes que os imóveis abarcam. E não é por acaso que a intervenção na Basílica da Estrela teve mesmo o apoio do Turismo de Portugal, num programa financiado específico de acessibilidade condicionada. Portanto, para ser até um bocadinho mais colaborante, vou aqui partilhar convosco. Não é propriamente uma apresentação, mas para que tenham uma referência de algumas imagens que seria mais fácil de ver. Bom, vocês já conseguem ver todos, penso que sim. Sim, e, portanto, sim. O primeiro caso que vos queria mostrar e partilhar convosco é este da Igreja Paroquial Nossa Senhora da Ajuda, aqui na Travessa da Boa Hora, no Lar da Boa Hora, e como percebem, digamos, a igreja está aqui, sinalizada, é um conjunto classificado, a igreja foi classificada há mais tempo, em cerca de 2003, depois em 2013 classificou-se também, digamos, o resto do convento, que é o Convento da Boa Hora, e, portanto, é este conjunto monumental que estamos a falar. E é evidente que a principal dificuldade neste exercício
era conseguir vencer estes 14, 15 degraus até à Galileia da Igreja, embora houvesse, digamos, um espaço público generoso. Embora esta fotografia seja tirada recentemente, já é com as intervenções recentes da parte da Junta, na altura não havia este dado. E, portanto, estamos a falar de uma barreira arquitetónica relevante para resolver uma acessibilidade. Aqui mais um ponto de vista, enfim, sobre mas estamos a falar de uma escadaria monumental, há aqui uma encenação dos próprios espaços da igreja, de cota alta, que era importante, de certa maneira, garantir e cumprir. Bom, a primeira solução do gabinete projetista, que aqui vem em cima, do lado direito, ACVB, foi, de acordo também um pouco com as nossas orientações de princípio, apostar em solução reversíveis, uma solução que de alguma forma justapusesse à escada original, através, enfim, de uma estrutura metálica que conseguisse garantir aqui uma acessibilidade em rampa até à Galileia. É evidente que esta solução acarreta aqui um impacto formal e visual muitíssimo pesado, em que grande parte da escadaria existente, que faz parte da percepção do imóvel, ficaria bastante subjugada, só sobraria aqui esta pequena parte, e entendi aqui, enfim, com os materiais de revestimento, em que já minimiza aqui alguma percepção, com guardas, etc. Esta é a perspectiva aqui de 3D, e portanto, como compreende, fixando aqui um pouco nesta imagem, esta solução não era aceitável. Isto teria uma consequência na percepção do bem muito significativo. E, portanto, emitimos um parecer desfavorável, dizendo que, no fundo, tinha que ser encontrada uma alternativa ao próprio espaço. E essas alternativas sabíamos que poderia passar, no fundo, pelo uso, isto é mais uma perspectiva do peão, dos impactos que esta solução acarretaria, mas, como dizia, sabíamos que a paróquia, para além do espaço de culto, do espaço da igreja, também detinha uma pequena aula aqui do convento, e também havia aqui uma associação, um agrupamento de escoteiros colados à igreja, que poderiam ser pistas e oportunidades para resolver a acessibilidade sem esses impactos que há pouco falámos. E então foi estudada uma solução, aqui temos um esquemazinho de implantação, temos aqui o Hospital de Belém, enfim, mas no fundo vamos sentar-nos aqui no espaço da igreja, o tal espaço que há pouco falei do lado esquerdo pertencia e pertence ao agrupamento de escoteiros, e a tal espaço associado aqui à catequese, à paróquia, por parte da igreja. E no fundo aqui tornou-se claramente inviável, porque havia degraus também a ultrapassar, e depois em articulação então com o grupo de escoteiros, verificou-se que sem grande esforço, através de uma acessibilidade de nível, e vou passar para um slide com uma maior pormenor, no fundo isto é a escada, é a Galileia, então aqui os 3 pisos dessa solução, que passa por uma plataforma elevatória, por um elevador. Como dizia, a partir do piso térreo, com o acesso que já hoje existe, e fazendo aqui uma espécie de antecâmara de separação entre aquilo que vai ser um acesso público e o acesso naturalmente privado por parte dos escoteiros, e com o adoçar de um elevador, que não tem ao nível do piso inferior e de cima qualquer espécie de impacto da torre sineira da igreja, que é esta, no fundo que aqui vê, isto corresponde, digamos, ao enchimento da torre sineira, através da criação deste elevador, conseguisse subir os tais 2 metros e pouco e conseguisse colocar as pessoas a uma cota já da Galileia. E, portanto, o único impacto que estávamos aqui, digamos, a falar e a ter que equacionar era, no fundo, esta perfuração das alvenarias da torre sineira, que num primeiro momento nos gerou bastante dúvidas, porque à partida o impacto direto no monumento é o que nós, de certa maneira, não defendemos. Mas, olhando para as várias soluções, e desde que houvesse, digamos, uma garantia de estabilização através do relatório estrutural, podia ser, digamos, uma perspectiva positiva. E cá está em corte, não sei se conseguem, digamos, perceber, isto é o tal espaço escoteiros, construindo aqui apenas o tal elevador, a tal plataforma, com um sistema estrutural, naturalmente, que consiga consolidar as alvenarias desta parede da torre sineira, mas como viram na planta no desenho atrás, estamos a falar de algo de 1,10 m, 1,20 m por 1,5 m, 1,60 m, portanto é uma perfuração localizada, não é da torre sineira, conseguia-se aqui logo
uma acessibilidade muitíssimo franca e garantida à Galilé, e depois, através de uma pequena rampa, tínhamos, digamos, o acesso facilitado entre o espaço da Galilé e o interior da igreja. E como percebem aqui neste alçado, reduziu-se toda, digamos, os impactos formais daquela solução que vimos inicialmente e passou a haver apenas uma requalificação desta imagem, deste muro, deste edifício, não muito qualificado, com uma perspectiva aqui de melhoramento, digamos, da própria caixaria, e vou passar aqui outro slide, aqui é uma simulação 3D em que se percebe que, através só de apenas esta melhoria, e naturalmente uma solução transparente para que pudesse ser facilmente reconhecível pelos utilizadores que tinham ali o mecanismo de acesso à igreja, portanto, pode-se aceder no espaço exterior, a este espaço de transição, a pessoa sobe o elevador para o piso da Galilé que falámos. E, portanto, como só terminando, percebemos que temos aqui, digamos, uma solução que, tendo embora algum impacto físico direto no momento, mas controlado, ela conseguiu de forma enfim, inteligente minimizar esses impactos patrimoniais e físicos, e por isso esta solução foi viabilizada e, portanto, esperemos que um dia possa ser concretizada nesta gestão inclusiva dos monumentos. O segundo caso é o tal caso que é muito similar, enfim, que tem a ver com a Basílica da Estrela, que fica aqui situado naturalmente na Estrela. Temos aqui naturalmente o adro da própria igreja, que é um espaço que deve ser um espaço vazio, porque é um espaço de transição entre aquilo que é o exterior do espaço público e naturalmente a Basílica, e por isso é que não é uma mera igreja, é uma Basílica, portanto necessita de algum espaço de transição, de respiração entre espaço público e espaço, digamos, da própria Basílica, e, portanto, tínhamos também, naturalmente, aqui uma barreira física difícil também de vencer, que são estas duas plataformas que estão de fronte e que configuram e que conformam este grande adro da Basílica da Estrela. É evidente que, num espaço com esta dimensão, seria sempre possível tentar ter aqui uma rampa que vencesse este cerca de 1,80 m, mas estamos a falar de uma rampa com 25 metros de desenvolvimento, mais patamares, etc. Portanto, haveria sempre um certo desequilíbrio, porque não seria no espaço central, seria no espaço lateral, havia sempre algum impacto que seria resultante desse trabalho. E foi então que o gabinete projetista conseguiu perceber que há aqui, digamos, um varandim lateral que já nem corresponde a uma simetria total da Basílica, porque, no fundo, o varandim do lado direito ele é interceptado pelo plano de fachada, ele tem aqui um certo desenvolvimento, que vos vou mostrar, e, portanto, conseguiu-se perceber que com uma mera supressão de um elemento arquitetónico de forma reversível, para todos os efeitos, que é esta guarda de pedra que aqui está, que é justaposta aos elementos arquitetónicos da própria Basílica, ou seja, ela não está encastrada, ela está justaposta. Portanto, dizia eu, através dessa supressão, teríamos toda aqui uma possibilidade, junto aqui ao Jardim da Burra e desta fachada nascente, criar uma acessibilidade cujos impactos fossem, de facto, muito mais reduzidos. Cá estamos do lado exterior desse varandim, em que, no fundo, mais uma vez, retirando este elemento arquitetónico, conseguíamos ter apenas aqui uma cota de 1 metro a vencer, de forma lateralizada, sem os impactos que teríamos na fachada principal. E, portanto, esta é a solução que o gabinete projetista nos apresentou, que é basicamente isto. No fundo, temos aqui a Galileu, o espaço também de transição da Basílica, com a plataforma, e lateralmente vai haver o desenvolvimento, então, de uma rampa em 2 níveis que consegue colocar as pessoas com mobilidade condicionada logo num patamar mais elevado. Estamos a falar de apenas de um mero canteiro, um canteiro que não era muito qualificado, e, portanto, foi também até uma oportunidade para que ele tivesse, digamos, uma utilização mais agradável, com uma maior fruição, e não é por acaso que depois a própria equipa projetista decidiu ter aqui um elemento do banco, de um descanso, um momento aqui junto ao Jardim da Burra, que é um jardim municipal que funciona como uma espécie de um impasse, de um enclave, é um jardim pouco visitado e muito simpático, e também com uma preocupação, vão reparar, com as árvores. Havia ali 3, 4 árvores de grande porte, que estavam num excelente estado fitossanitário, e, portanto, seria naturalmente muito criticável que a solução envolvesse qualquer afetação nesse arvoredo.
E, portanto, como vem aqui, em termos de desenho de alçado, estamos a falar de uma operação cirúrgica em que tem só o desenvolvimento da própria rampa, uma cota muitíssimo baixa, o tal metro que vos falava há pouco, com a criação do tal banco. Curiosamente vão ver, quando eu estive lá no passado fim de semana, até o espaço é utilizado para outro tipo de convívios da própria igreja, embora não impedindo naturalmente a acessibilidade a deficientes, e cá tem as árvores que foram mantidas exatamente, naturalmente, no sítio. Vem aqui o esforço que foi feito aqui em termos de caldeiras, para que não houvesse, digamos, uma supressão. Houve mesmo um transplante de uma árvore que aí sim coincidia, um jacarandá, se não estou em erro, para que todas as espécies maiores fossem, digamos, todas elas mantidas no enquadramento paisagístico do momento. Há aqui já um esquemazinho, que está claro. No fundo, houve aqui uma parceria com a Câmara para criar também, naturalmente, lugares de estacionamento condicionados a deficientes e, portanto, o acesso vai ser feito como estas setas aqui estão a indicar, o tal acesso à plataforma superior, de uma maneira lateralizada, sem grandes impactos, com uma requalificação paisagística muito significativa, com a melhoria das condições de rega, de iluminação pública, etc. Portanto, numa pequena axonometria, para quem tiver mais dificuldades em ler às vezes plantas e cortes, no fundo é isto que aqui está, a supressão daquele elemento que há pouco vos falei, consegue criar então o desenvolvimento deste pequeno acesso, com o tal banco e o tal canteiro ajardinado, com as espécies, digamos, mantidas. E, no fundo, mostro-vos aqui já a obra concretizada, que é sempre bom ver, digamos, o esforço de todos, do requerente, da paróquia, do gabinete projetista, que não mencionei porque tem um nome particular, Dominiatunus, e que, no fundo, fez aqui um trabalho de facto excelente, de forma a criar aqui uma acessibilidade sem grandes impactos. Reparem que houve até o cuidado do muro que medeia as duas plataformas, as duas rampas, ter, digamos, um desalinhamento desacertado daquilo que é o varandim lateral, para que não fosse concorrencial, para que houvesse, digamos, um segundo plano, que cá está. Aqui até temos aqui a placa do financiamento do turismo de Portugal, em questões de acessibilidade, foi uma intervenção merecedora desse apoio. Aqui, por só esta curiosidade, cá estão as mesas, que se percebe que o espaço tem ali uma potencialidade de uso que não é limitado à acessibilidade condicionada. Alguns pormenores até muito sensíveis, em vez das guardas muito generosas e às vezes com grandes impactos, temos aqui apenas uma espécie de uma pequena guia, que é o suficiente para que qualquer pessoa mais distraída numa cadeira de rodas não perca o controle. A mesma coisa em relação a este gradimento, podiam ter aqui soluções muito impactantes, muito intrusivas, também há uma certa sensibilidade no desenho. Cá está a tal situação que, no fundo, vos falei há pouco. Reparem que não houve qualquer afetação do momento, ou seja, aqui todo um rendilhado de cantaria que se mantém. Houve também uma especial atenção a que esta peça, cicatrização do varandim, fosse uma peça também sensível, ou seja, não fosse um falso histórico. Ela não recria qualquer espécie de detalhe que há aqui nestas nervuras, mas consegue ter aqui um desenho de acordo com a hierarquia da própria peça. Aqui já num plano mais elevado, onde se percebeu aqui o cuidado que houve na caldeira das próprias árvores, etc. Num revestimento com qualidade, um revestimento em pedra, portanto estamos a falar de soluções cujos materiais também se adaptam ao embasamento do próprio momento, não é aço cortene, que é um material mais impactante, ou qualquer coisa mais, digamos, impositiva. Cá está a tal peça já num patamar mais elevado, que falámos há pouco. No fundo, isto ficou até o próprio embasamento, naturalmente, do patamar, e foi só essa supressão de pedra que permitiu aqui garantir isto. Do lado oposto, e, portanto, temos aqui algumas imagens da fruição dos próprios pessoas com mobilidade condicionada para vários eventos, para as missas, etc., não é? Com acesso ao patamar. E, portanto, hoje em dia, estando a obra concretizada, temos aqui na mesma enfim, a fruição global do momento, sem qualquer impacto visível, e para os mais atentos, a única coisa que se consegue perceber é aqui uma espécie de vazio que foi a retirada da tal guarda, enfim, e que isso conseguiu, de certa maneira, garantir aqui uma acessibilidade bastante pragmática e muito eficaz. Eu vou agora aqui, então, interromper. Bom, e portanto, como veem, são aqui dois casos que são até paradigmáticos, como há pouco falei,
porque no fundo fizeram-nos refletir sobre que às vezes mais vale haver um pequeno impacto físico nos monumentos do que os tais soluções reversíveis que têm de facto impactos às vezes maiores, sem dogmas. Acho que a DGPC deve analisar todos estes projetos sem dogmas, sem convicções à partida, e juntamente com os gabinetes projetistas e com os gerentes, encontrar sempre aqui as melhores soluções em várias áreas. Estamos aqui a falar de acessibilidade, estaríamos aqui a manhã toda para falar sobre climatização e sobre ajustes de programas e hotelaria, etc. Mas sempre neste exercício que, de facto, o património seja cada vez mais inclusivo, mais de todos, que as barreiras não sejam, de facto, os fatores de distância entre os cidadãos e o património. Curiosamente, aqui na Basílica Estrela, a DGPC recebia dezenas de queixas de pessoas indignadas porque não tinham, de facto, acesso. O acesso, para ter uma ideia, era feito sempre por prévia marcação, alguém tocava uma campainha, ia-se buscar as pessoas um bocado ao colo, uma situação lateral, portanto, uma situação pouco digna do ponto de vista humano, e, portanto, hoje em dia sei que esta solução foi muito bem acolhida por toda a comunidade e espero que no caso da Igreja da Ajuda também tenha tido o mesmo acolhimento e que os mais críticos, que nos vão fazer seguramente reparos, percebam que às vezes é desafiante esta ponderação entre função e valores de salvaguarda patrimonial. E muito obrigado. Muito obrigado, arquiteto Carlos Bessa. E abri agora o debate para colocação de perguntas. Temos aqui um comentário no chat de uma Sofia Freitas, que diz que, de facto, a nível patrimonial ainda há muito a fazer em relação às acessibilidades, mas é fantástico ter conhecimento de que estes nossos monumentos já estão a receber estas intervenções. Portanto, já tem aqui um elogio, arquiteto Carlos Bessa. Ora bem, não sei se há alguma pergunta. Eu, por acaso, ia colocar uma questão. É mais um comentário. Quando apresentou aquela primeira solução para a Igreja da Ajuda, não é? Sim, que era realmente muito intrusiva. Admira-me como ainda há gabinetes que apresentam esse tipo de soluções. Pronto, é um comentário. Pois, vamos lá ver, nós nem sempre temos articulação prévia nos projetos. Temos aqui uma vida muito intensa. Claro. Como percebem, portanto, nem sempre temos disponibilidade para conseguir atender de forma prévia todas as solicitações que nos colocam. Pronto, mas, de fundo, esta primeira solução que foi desenvolvida não foi em parceria connosco. Eu consigo entendê-la, ou seja, claro que, de certa maneira, conseguir uma articulação com o agrupamento de escuteiros não deve ter sido fácil, e foi provavelmente através de parecer desfavorável, que foi o caso da DGPC, que muitas vezes se consegue desencadear isto. E é uma coisa curiosa, quantos requerentes e projetistas têm-nos a pedir que façamos este papel de lobo mau, desculpem a expressão, que é, digam que não aceitam para que eu consiga impor ao meu requerente, ao promotor da iniciativa, que há aqui de facto uma limitação. Não foi o caso. Eu percebo a ideia, é evidente que acho que eles próprios teriam a percepção que dificilmente seria aceitável uma solução daquelas, até porque aquela escadaria tem uma importância no desenho. Claro. Muito grande na monumentalidade da igreja. Se houver ali uma supressão, quase que o monumento fica, muito transformado nessa sua relação com o espaço exterior. Mas pronto, mas eu costumo dizer que gostaríamos muito, mas muito, de ter 100% de aprovações, porque teríamos seguramente passado a nossa mensagem para todos e teríamos cada vez gabinetes mais experientes. É uma coisa curiosa, estou nestas funções já lá vão 8 anos, no arranque da GPC, que é uma gota d'água para os 30, 40 anos de esforço que a tutela do património cultural faz sobre estes factos, uma pequena migalha, mas é curioso porque grande parte dos ateliês com maior autoria tinham uma experiência sobre construção nova, portanto o património era algo que, enfim, de certa maneira os ultrapassava um bocadinho, e conseguimos nestes últimos anos construir uma relação de confiança e com uma série de orientações que faz com que hoje tenhamos uma taxa de aprovação à primeira entrega, à primeira recepção, muitíssimo maior do que tínhamos aqui há uns anos, porque de facto os gabinetes projetistas já se adaptaram e aquela sua perplexidade, que é como é que foi possível pensar assim, hoje provavelmente esse gabinete já não teria, com esta experiência que também teve, um desperdício de trabalho, porque tudo
aquela estrutura foi muitíssimo bem detalhada, imaginada, estão ali horas e horas de trabalho, mas era fácil perceber que dificilmente seria aceito. Pois, muito obrigado. Eu acho que realmente o panorama está a mudar. E é bom ver que, de facto, há já uma adaptação. E concordo plenamente consigo quando diz que, de facto, a maior parte dos gabinetes tinham uma experiência de obra nova, não é? Que não é exatamente. Não é ter que dar mais trabalho, aceitar uma pré-existência e ter que encontrar ali uma solução. Não imaginam que é conseguir sensibilizar alguém que o que existe tem valor, ou seja, valorizar a pré-existência. Esta coisa que para nós que somos admiradores de património parece quase inata, no fundo, olha-se Pois, mas para outros não será. para outros acham que fazem melhor, que no fundo há um certo simplificação do valor dos edifícios. Isso é, digamos, a primeira barreira que é preciso ultrapassar. É preciso que percebam que se os imóveis são classificados, há uma obrigação de todos nós, enquanto direito público, de mantê-lo, o edifício, das melhores condições possíveis para as próximas gerações. Isso é que é determinante. E, de facto, os gabinetes, que às vezes são muito bons, são gabinetes que se esforçam muito, são gabinetes de autor. Eu tenho uma grande admiração por quem faz da profissão uma autoria e não apenas, enfim, uma ação de mercado, que também há, infelizmente, que consigam, de facto, perceber que quando estão a intervir, as intervenções devem ser, de facto, pouco pesadas, muito inteligentes na maneira como organizam os programas. E é essa, digamos, a nossa missão. Deixa-me só dizer uma coisa, eu percebi nas suas primeiras palavras alguma crítica, que é verdade, em relação a muito do que tem-se feito nos centros das cidades, do Porto foi falado. Agora, Tudo na reabilitação. Na reabilitação, sem na dúvida, reabilitação. o que é verdade, é verdade. Agora, a DGPC, como imaginam, não tem capacidade nem competência de fiscalização, ou seja, quantas coisas nos aparecem razoáveis em termos de programa e de projeto, e depois sabemos que as dinâmicas das obras nos ultrapassam por completo. Portanto, aí sim é muito importante que os cidadãos, as associações, tenham este papel de denúncia, quando às vezes as câmaras não o fazem, não é? Porque é muito importante mesmo, porque é através de essas denúncias que nós conseguimos, de alguma forma, às vezes, controlar danos maiores. Mas sim, temos feito um esforço, que eu acho que do país, todos estamos a melhorar, mas há muito ainda a fazer. Há muito a fazer, eu concordo consigo, porque, de facto, eu acho que há um público que tem que se ganhar, é mesmo o público dos arquitetos, no caso dos projetistas, no caso da reabilitação. Eu tenho trabalhado bastante no terreno e acho que, apesar de tudo, a engenharia já está, uma certa engenharia da reabilitação já está a trabalhar melhor connosco, mas a dinâmica das obras é verdade, ultrapassa depois muitas vezes tudo, não é? Mas os projetistas são realmente alguém que tem um peso muito grande na decisão final e que de facto é o público a ganhar. Que temos que, de facto, eu estou agora com um projeto que tenho um pacote de trabalho para analisar o Centro Histórico do Porto, que é um projeto financiado pela nossa CCDRN aqui do Norte, já tenho uma percepção de, por exemplo, na freguesia de Sedufeita foi assim uma coisa arrasadora, não é? Pronto, mas vamos ver, a ideia é até criarmos um observatório, ver se é viável criarmos um observatório e também um bocadinho tentar perceber qual é a produção de resíduos com a demolição e com a opção por materiais novos. Às vezes há materiais que estão em muito bom estado na obra e que não necessitavam de ser retirados, não é? Mas lá está, isto é um caminho que se vai fazendo caminhando, não é? Sem dúvida, Ora, sem dúvida. não quero monopolizar, quero sobretudo abrir ao debate, perguntas. Eu peço desculpa. Sim, eu fiquei com uma debate. Eu fiquei com uma questão só relativamente ao primeiro projeto da igreja, quando falou da existência do elevador, que seria portanto, uma cedência de espaço dos escoteiros, será uma cedência permanente, o elevador ficar de acesso permanente às pessoas com mobilidade reduzida. E claro, ou seja, havendo capacidade financeira para se implementar aquele projeto, estamos a falar de uma pequena área de cedência. Os escoteiros também terão um benefício, porque se calhar até poderão utilizar em acordo com a própria paróquia, outros espaços ligados à catequese, porque no fundo
o espaço hoje é um enclave, não há acesso direto à igreja e através desse elevador, através da Galileia, é possível circundar todos esses elementos. Portanto, nós não participámos nessas negociações, como é evidente. Também não sei qual é ali a relação, como sabemos, há grupos escuteiros católicos, há grupos de escuteiros não católicos, não sei se há ali uma ligação com a paróquia. O que é certo é que não nos foi oferecida nenhuma dificuldade e, portanto, é permanente, sem dúvida. E pronto, temos é que depois ser muito cuidadosos naquela afetação daquele corredor que terá que ser feita com muito cuidado para que, de facto, em termos de impactos na Torre Cineira não existam nenhuns e hoje é possível, através de uma boa obra de engenharia, chegar lá. Mas sim, é definitivo. E como vê, qualquer pessoa poderá passar isso, há ali uma transparência que torna perceptível essa nova função e, portanto, estamos no passeio, achamos curioso visitar a igreja, percebe-se que há ali uma indicação no elevador e, portanto, toda a gente passará a utilizar. E é curioso que a ajuda, aquele largo em particular, é usado por muita gente idosa. Enfim, Portugal está a transformar-se num país de idosos, mas ali aquele largo, ali nos supermercados e farmácias, portanto, é uma concentração imensa de pessoa idosa que passará a ter ali um acesso fácil a vários espaços e várias funções da própria igreja e da própria paróquia. Obrigada. Passamos então à próxima palestrante, que é a doutora Aida Rechiena. Passarei a apresentá-la, portanto, que é presidente do MINOME, Portugal. O MINOME é um movimento internacional para uma nova museologia. É museóloga, doutorada na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. É diretora do Museu Nacional de Resistência e Liberdade de Fortaleza de Peniche, membro do Conselho de Ética da APOM, da Associação Portuguesa de Museologia, e também do ICOM, Conselho Internacional de Museus, e do ICOFOM, Comitê Internacional para a Museologia. É professora visitante na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, investigadora do Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora, foi diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado e da Casa Museu doutora Anastácia Gonçalves, diretora também do Museu Francisco Tavares Proença Júnior, diretora do Museu da Guarda, chefe de Divisão da Cultura e Património Cultural da Câmara Municipal de Odivelas, e tem uma vasta experiência na direção e gestão de museus, curadoria científica e executiva de exposições, em programação cultural, no desenvolvimento de projetos museológicos e na gestão e estudo das coleções museológicas. E a doutora Aida Rechiena vai falar-nos do MINOME e Museologia Social em Portugal. Dou-lhe a palavra. Obrigada, professora Eduarda. Começo por agradecer o convite para estar aqui em representação do MINOME Portugal. É sempre bom quando se lembra do movimento associativo, principalmente do MINOME, que já tem algumas décadas de existência, e é bom saber que ainda está presente na vivência destas jovens, né? Como a Ana Temudo, que também é sócia do MINOME e que me enviou o convite. Eu vou fazer aqui um breve historial do MINOME, brevíssimo, uma caracterização do movimento e do seu papel no impulso inicial para a museologia social em Portugal e não só, porque o movimento começou por ser internacional, e uma referência às atuais linhas de reflexão e de trabalho que o MINOME Portugal adotou nestes últimos 4, 5 anos. O movimento internacional para uma nova museologia, como movimento internacional, foi fundado em 1985, mas em Lisboa. Esta criação deu-se na sequência da realização em 84, no Canadá, de um primeiro workshop internacional intitulado Ecomuseus, Nova Museologia, de onde saiu a célebre Declaração do Quebec, declaração esta que assumiu influências da Declaração de Santiago do Chile e estabelece os princípios de base para uma nova museologia, reiterando a função social dos museus e o carácter global das suas intervenções. É nesta Declaração do Quebec que se lança um convite à comunidade internacional para o reconhecimento de um movimento e de um conjunto de experiências a nível mundial, chamadas de novas museologias, que abarca experiências de ecomuseologia, de museologia comunitária, de museologia crítica, de museologia ativa. Nas palavras do nosso companheiro minomiano César Lopes, o MINOME surgiu como porta-voz destas propostas para uma nova prática museológica e a construção de um novo discurso ideológico com origem na Declaração de Santiago. Estas práticas e ideias tinham encontrado terreno fértil no Portugal pós-25 de Abril e concretizaram-se uma variedade de experiências museológicas que entendiam o museu como instrumento
e friso aqui a palavra, instrumento para o desenvolvimento. E são exemplo dessas experiências passadas no tempo e vindo até à contemporaneidade, o Museu de Vilarinho da Furna, o do Casal de Monte Redondo, o de Vila Franca de Xira, o Ecomuseu do Seixal, o Museu do Trabalho em Setúbal, o Museu de Mértola, o Museu de Portimão, o Museu do Mar e da Terra na Carrapateira, o Museu da Ruralidade em Entradas, o Museu Municipal Polinuclear de Alcoutim, o Museu da Comunidade Concelhia da Batalha e deixei propositadamente para o fim o Museu do Traje de São Brás de Alportel, que é brilhantemente conduzido pelo nosso companheiro e membro da direção do MINOM, Emanuel Sancho, e que é hoje um projeto de museologia social de referência nacional e internacional e que merece toda a nossa admiração, todo o nosso respeito e apoio, e alguns de vocês devem saber a que assunto é que eu me estou a referir ao frisar aqui o papel do Museu de São Brás de Alportel e do Emanuel Sancho. A necessidade de refletir sobre estas experiências e os questionamentos que se vão disseminando pelo universo museológico português abriu caminho à realização daquilo que nós chamamos as Jornadas sobre a Função Social do Museu, que é uma iniciativa do MINOM, das mais conhecidas iniciativas do MINOM, cuja primeira edição aconteceu em 1988, em Vila Franca de Xira. E nós já tivemos a oportunidade de voltar a Vila Franca de Xira em 2018 com os mesmos participantes e fazer a evocação desse 30º aniversário das jornadas iniciais. Os temas das jornadas têm sido extremamente diversos, visam responder a situações concretas do território, ao qual o MINOM foi chamado para as realizar a pedido de museus locais e dos municípios. Museus e participação comunitária, desenvolvimento local integral, museologia e educação, património e identidades, função dos museus locais na sociedade atual, mudança pelo património são exemplos dessas temáticas abordadas pelas jornadas. Outra iniciativa já histórica, onde se destacou a participação do MINOM Portugal em parceria com a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, é a série Encontros Nacionais, Museologia e Autarquias, que deu destaque e relevância à museologia desenvolvida pelos municípios, muita de caráter associada à museologia social. Os encontros foram criados com o objetivo de aproximar a realidade patrimonial dos municípios com o meio académico, possibilitando troca de saberes e práticas. Mais recentemente o MINOM encontrou uma via de trabalho através de grupos descentralizados e temáticos, em que os sócios assumem a orientação desses grupos e trabalham localmente ou pelo país diversos temas, como o desenvolvimento local, ou como a educação, como a igualdade de género. Portanto, foi um dos novos formatos de trabalho do MINOM que o MINOM encontrou já no século XXI, já depois de 2020. Em 1995 foi criado o MINOM Portugal, ou seja, assim em 85 foi criado o Movimento Internacional, em 95 é criado o MINOM Portugal como uma associação cultural com o objetivo de estudo, formação e divulgação da museologia social. Se o Movimento Internacional de 85 nasceu em defesa de uma nova museologia, os estatutos do MINOM Portugal referem expressamente a museologia social. E desde 2007 que o MINOM Portugal adotou o conceito de sociomuseologia para enquadrar a sua prática, o que demonstra uma evolução do quadro teórico de referência do movimento. Como é sabido, o termo sociomuseologia foi cunhado na Universidade Lusófona, constitui hoje uma escola de pensamento de museologia reconhecida, que é liderada pelo professor Mário Moutinho. Ao longo dos anos, o movimento tem-se mantido fiel aos seus fundamentos, mas simultaneamente tem tido a capacidade para perceber a mudança, para acompanhar a evolução da museologia e do papel social dos museus e tem procurado compreender as alterações da sociedade e os atuais desafios relacionados com globalização, com proliferação da tecnologia, com a crise financeira, com a crise migratória, mais recentemente com o impacto da pandemia Covid na sociedade e nos museus. Nesse esforço para compreender e acompanhar a mudança, o MINOM Portugal tem desenvolvido uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar da museologia e assume-se como um movimento inclusivo e tem contribuído com pensamento e debate críticos para a consolidação desses conceitos, nova museologia, museologia social e sociomuseologia. Sentimos, no entanto, a necessidade de equacionar qual o posicionamento do movimento na contemporaneidade e realizamos um exercício de reflexão interna conjunta que nos permitiu fazer a caracterização do MINOM Portugal hoje e o porquê da permanência da museologia social na nossa realidade museológica.
e ressaltaram 4 aspectos na consolidação da museologia social na realidade museológica portuguesa. E esses aspectos são: o primeiro, consideramos que é mesmo a realização continuada no tempo das jornadas sobre a função social dos museus desde 1988, que têm contribuído para disseminar os valores da museologia social em todo o território nacional. O segundo aspecto é a existência em Portugal de um ensino universitário vocacionado para o pensamento sobre museologia social e sobre a sociomuseologia, destacando-se a lusófona com cursos de mestrado e doutoramento, mas não só. A ligação do MINOM Portugal ao sistema de ensino é muito forte, e diga-se aliás que muitos membros do MINOM, como é o meu caso, realizaram os estudos de mestrado e doutoramento em sociomuseologia na lusófona, contribuindo dessa forma para a disseminação do movimento e para a aplicação da museologia social e da sociomuseologia nos nossos locais de trabalho. O terceiro aspecto é a persistência do movimento de criação de museus locais, que, como referi atrás, tinha sido iniciado em abril de 74, movimento esse de museus que utilizam os valores do MINOM e da museologia social. Já os referi, não vou repetir quais são esses museus. O quarto aspecto, tem-se verificado uma disseminação gradual de práticas da museologia social e da sociomuseologia, seja de uma forma consciente ou não, pelos espaços urbanos e por museus que vou chamar de convencionais, mas entre aspas. Assiste-se ao surgimento de processos não museais, mas museológicos, relacionados com os territórios e com as comunidades rurais e urbanas, de que dou exemplos como o projeto A Festa no Campo da Rede de Aldeias Artísticas de Castelo Branco ou o projeto de arte comunitária em espaço urbano na Caparica. Como já foi descrito pelo nosso colega de Espanha, o Juan García Sandoval, a museologia social vai caindo e contaminando os museus como se fosse uma chuva miudinha. Recentemente o MINOM Portugal elegeu algumas linhas de reflexão nesta procura constante para compreender e inserir-se nas realidades multifacetadas da nossa sociedade. A primeira linha de reflexão diz respeito às interferências da museologia social nos museus portugueses. Pretendemos avaliar a forma como a museologia social está a contaminar os museus e a prática museal em geral. A segunda linha de reflexão diz respeito às interferências dessa museologia social nos espaços urbanos. Se a museologia social era inicialmente associada aos espaços rurais e aos museus de pequena dimensão e de carácter local e regional, pretende-se agora verificar os impactos dessa museologia social, a tal que vai caindo como uma chuva miudinha nos espaços urbanos e nos museus em espaços urbanos. A terceira linha de reflexão diz respeito a novos conceitos de exposição, avaliar que tipos de exposições museológicas têm surgido resultantes da aplicação da museologia social. E têm surgido exposições participativas, exposições de laboratório, exposições em tempo real, em espaço virtual, exposições em realidade aumentada, com objetos museológicos virtuais, aquelas que foram chamadas exposições de estafeta porque estão distribuídas por vários espaços em simultâneo. A quarta linha de reflexão que o MINOM está a propor atualmente é a museologia sem paredes, ou seja, processos museológicos que ocorrem fora de portas. Nós assumimos que a museologia, enquanto relação do ser humano com o património, pode ocorrer fora do espaço museu e urge analisar esses processos que ocorrem fora de portas, qual a sua relação com o espaço e criar instrumentos e metodologias para a avaliação do seu impacto social, considerando que ocorrem fora do espaço museológico e por isso num espaço menos controlado. E a última linha de reflexão do MINOM, introduzimos recentemente a questão dos museus e da igualdade de género. A responsabilidade social dos museus concretiza-se no seu envolvimento em questões sociais relacionadas com a cidadania, com os direitos humanos, com a mudança social. A igualdade de género é uma dessas questões, na qual é urgente os museus que se envolverem, mas também as outras questões até já faladas pela professora Eduarda, as questões pós-coloniais, as desigualdades étnicas ou raciais, outras categorias e abordar outras categorias promotoras de desigualdade social. Celebrando o 36º aniversário da criação do MINOM Internacional e o 26º aniversário da criação do MINOM Portugal, os profissionais envolvidos com o movimento continuam a acreditar em museus como agentes de inclusão, apesar de todas as dificuldades e todas as questões que a professora Eduarda colocou, como fator de integração e coesão social,
a coesão, não duvidamos que os museus são fatores de coesão social, como fatores de mudança social, como processos de fomento do respeito pelos direitos humanos e como instrumentos para pensar a vida através do património. Mas também queremos que sejam espaços livres e que sejam espaços seguros para pensarmos estes assuntos sem intromissões externas ou vindas de hierarquias que nos estão a controlar ou que nos queiram controlar. Eu deixo aqui o repto aos 57 participantes que estão a ouvir esta palestra e aos palestrantes também, para se juntarem, para aderirem ao movimento, façam-se sócios do Minome Portugal. Para isso basta contactar-me a mim no Museu Nacional de Resistência e Liberdade, ou a Emanuel Sanches no Museu do Trás de São Brás de Alportel, ou a Raquel Janeirinho no Museu Municipal de Peniche. Somos neste momento os três da direção do Minome, e se bem que há muitos mais nos corpos sociais. Portanto, deixo aqui este repto para em conjunto conseguirmos abordar estas 5 linhas de reflexão, porque o movimento social não é fácil de gerir, não é fácil de avançar, e quantos mais formos melhor. Tá, muito obrigada pela vossa atenção e juntem-se a nós. Obrigada. A professora está sem som. Tem razão, muito obrigada, e obrigada por me ter avisado. Abria agora o espaço, agradeço a comunicação e abria o espaço para perguntas. Temos aqui, portanto, temos aqui uma pergunta. Frederico, bom dia, Aida, espero que se encontre bem. Sou o Frederico Hudson, designer brasileiro, residente em Brasília, doutor em História da Arte, e sou professor do Instituto Federal de Brasília, Escola Técnica e Tecnológica. Atualmente sou curador de design do Museu de Artes e Design de Brasília, do Governo do Distrito Federal. Sendo assim, muito me interessa a articulação entre a academia e o museu, no sentido de compreender o papel social do museu. Chamou-me muito a atenção este termo e conceitos. Como faço para conhecer melhor as ações e estudos sobre museologia social que se relacionam com as escolas voltadas para o estudo do património? O que é que eu posso responder ao Fred Hudson? Toda a minha formação, a minha e de muitos sócios do Minome, foi feita na Universidade Lusófona, sabendo nós que não é a única que trabalha com museologia social, não é? Mas sim, foi uma das primeiras a trabalhar. Essa universidade tem feito muito trabalho e está muito ligada com as universidades brasileiras, e se o Fred Hudson fizer alguma pesquisa, percebe qual a relação entre a Universidade Lusófona com a disseminação da museologia social, da sociomuseologia, e essa relação com a Universidade Federal da Bahia, com a Universidade do Rio de Janeiro, com a USP, portanto com a Universidade de São Paulo. Portanto, mesmo indo por essas universidades, provavelmente, se for aos cursos de museologia dessas universidades, consegue ter provavelmente a resposta que procura para conhecer melhor as ações e os estudos sobre museologia social e as escolas. Eu posso lhe deixar o meu contacto e se quiser enviar algum e-mail, eu não sei se ao escrever aqui se vai para toda a gente, o meu e-mail. Tem a opção de mandar para toda a gente ou só para ele? Palestrantes, ok, só para ele. Frederico, será? Deve ser, é Frederico, penso. Frederico, pronto, ok, fica com o meu e-mail e se quiser poderei depois dar-lhe outros contactos posteriormente. Eu gostava de lhe colocar uma questão que é mesmo de ignorância. O que é, porque como não, eu já fiz parte do Minome há muitos anos. Sim. Mas depois deixei. Tem de voltar. O problema é ter tempo para estas coisas todas. Pronto, e trabalhei na altura até com a Isabel Vítor em Setúbal. Exato, Museu do Trabalho. Também, conheço o Mário. Exatamente. Mas eu não conheço o caso de São Brás de Alportel, fiquei curiosa, disse-me que alguns de vocês saberão a que me estou a referir, é algum em particular? Sim, o Museu de São Brás de Alportel, tu traz de São Brás de Alportel, pertence à Misericórdia de São Brás, é um museu muito conhecido. Okay. E
Sim, muito conhecido no trabalho que tem desenvolvido no âmbito da museologia social. Tem tido, aliás, toda a sua ação é enquadrada pela museologia social, sociomuseologia, e o nosso colega Manuel Sancho tem feito um trabalho magnífico nessa comissão. Trabalha com grande proximidade com as comunidades, tem envolvido as diversas comunidades, esse é um museu inclusive, porque São Brás de Alportel tem muitos turistas a viver, muitos estrangeiros a residir. Não são turistas, são residentes estrangeiros e todos eles têm grupos de trabalho e de participação, de colaboração no museu. Neste momento há uma questão algo problemática com a gestão daquele museu, relativamente, digamos, um desentendimento, uma falta de entendimento da tutela relativamente a esse tipo de atuação do museu, e daí eu ter referido que o Emanuel tem o nosso apoio, tem a nossa colaboração, tem o nosso respeito e todos nós, se formos apoiantes do Museu de São Brás, talvez se consiga ultrapassar este impasse e o museu continue a trabalhar no caminho que ele tinha elegido e para não se desviar ou não ser obrigado a desviar-se desse caminho. Pois, eu supus que pudesse ser uma coisa do género, porque realmente uma coisa que marcou um bocadinho a questão da museologia social foi o caráter muito inovador. Eu trabalhei, portanto, no finais dos anos 80, fiz a primeira pós-graduação que o Mário Moutinho promoveu, ainda não existia a lusófona, e realmente, quando nos deslocávamos, quando nos deslocávamos com ele e tudo, as pessoas tinham alguma dificuldade em perceber que tipo de atividade é que se estava a propor e o que é que iria ser, no fundo, a função social do museu. Lá está, porque é um outro tipo de discurso, é um outro tipo de atuação, não é? Completamente diferente, e realmente é muito mais inclusivo que um museu com um discurso muito mais tradicional, não é? Mais focado nas coleções, não é? Exatamente, e no tipo de experiências por parte do visitante. Mas que é tão válido como qualquer outra, não é? Portanto, exatamente. Para todos os museus é uma questão de opção e de linha de trabalho, de selecionarmos uma linha de trabalho. Eu gostei muito da minha experiência com museologia social, quando trabalhei com a Isabel, em Setúbal. Trabalhávamos na altura na Feira de Santiago, ela e a Ana Duarte faziam um trabalho excepcional, porque com a museologia participativa conseguiram até montar coleções, portanto foi uma renovação do trabalho que se fazia de campo na área da museologia. Claro. Neste momento, já que estamos a falar de museus e como não há outras questões, referir, por exemplo, vou só referir o Museu Nacional de Resistência e Liberdade, que apesar de ser um dos 15 museus nacionais da DGPC, estamos a conseguir, até pela própria especificidade deste museu, que trabalha com as memórias de pessoas que participaram nos movimentos de resistência à ditadura, não é? Portanto, nós trabalhamos com a recolha junto das pessoas que falam connosco sobre a sua experiência pessoal e individual e também inseridos nos coletivos, acabamos por estar a desenvolver um processo participativo na constituição do acervo. Portanto, eu acho que isso é um momento riquíssimo, extraordinário, que eu acho que a DGPC, o Ministério, a própria sociedade de Portugal inteiro deve valorizar, porque estamos a atingir um momento em que essas pessoas, pela lei da vida, vão desaparecendo. Claro. Vão desaparecendo e depois passa a ser então um museu como os outros, baseado na história. Agora é baseado na memória pessoal das pessoas, naquilo que elas nos dizem da sua vida. Extremamente importante. Isso é extremamente importante e é um processo que é enquadrado não só pelas recolhas da história oral, né, pelas metodologias de história oral que já conhecíamos, mas também pela museologia social que nos abre essas portas. Interessante. Tenho que visitar o Museu da Resistência. Não conheço ainda, mas tenho que visitar sem dúvida. Muito bem, está convidada. Estarei muito recebê-la. Muito obrigada. Bom a todos. Tá. Não sei se haverá mais alguma que é uma irmã brasileira que vem do Brasil, que é a doutora Larissa Peixoto. Vou apresentá-lo, e também o diretor do IFAM, o doutor Tassos Licurgo, mas penso que quem vai fazer a apresentação será a doutora Larissa. A doutora Larissa é graduada em Turismo e Hotelaria, graduou-se no ano 2008, com extensão em Desenvolvimento Gerencial em Turismo pela Universidade Fluminense e uma pós-graduação em Gestão Estratégica de Marketing, Planeamento e Inteligência Competitiva. Terminou a sua carreira como servidora do Ministério do Turismo e no decorrer da sua trajetória profissional
no âmbito de funções estratégicas, tais como assessoria técnica, chefe de divisão, coordenadora e, mais recentemente, diretora. Foi nomeada em 2016 coordenadora da fiscalização dos prestadores de serviços turísticos, contribuindo para o lançamento do sistema de fiscalização dos prestadores de serviços turísticos, iniciativa inovadora pela qual recebeu um prémio, uma condecoração do órgão pelo empenho, dedicação e contribuição significativa para os resultados do Ministério. Já em 2018 atuou como chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Promoção e Qualificação do Turismo na forma administrativa de 2000, parte em 2019, após a criação da Secretaria Nacional de Integração e Interinstitucional do Desenvolvimento Produtivo, área responsável pela articulação de parcerias entre o Governo e o setor produtivo e o terceiro setor, com foco na integração com os segmentos da cultura e do meio ambiente e da economia criativa, com destaque para a valorização do património natural e cultural. E como diretora tem coordenado a equipa na consolidação do programa Revive Brasil, cooperação técnica com o Governo de Portugal e que tem como objetivo o impulsionamento de processos de reabilitação do património cultural. O Dr. Tassos Licurgo, que está a assistir também o apresenta, é o diretor nacional neste momento do DPI-IFAM, advogado, professor titular do Departamento de Artes da UFRN e atua também na graduação e como docente permanente do programa de pós-graduação de design da UFRN. E foi professor visitante da Oral Roberts University nos Estados Unidos e é pós-doutorado em apologética cristã e sociologia jurídica. Bom, para não me alargar mais, passo a palavra, então, dou a palavra à doutora Larissa e as boas-vindas, e é um prazer termos os irmãos brasileiros conosco neste debate e nestas apresentações, neste webinar. Bem-vinda e tem a palavra. Bom dia, obrigada, doutora Eduarda, pela gentileza. Quero iniciar desejando bom dia a todos que nos acompanham, né, no seminário Patrimônio para Todos, tanto no Brasil quanto em Portugal. Saudar os demais participantes também e agradecer à Associação Riococo Portugal pelo convite para a participação desse evento. Bom, o tema, né, do nosso painel é salvaguarda do patrimônio brasileiro, e quando falamos em salvaguarda, pensamos em ocupação, destinação, né? Então, como prioridade, temos trabalhado iniciativas que promovam a apropriação sustentável desses bens edificados. Por isso, gostaria de aproveitar a oportunidade de saudar nossa cooperação com o governo de Portugal, que por meio de um protocolo de cooperação entre o Brasil e Portugal, nos permitiu desenvolver o programa Revive, que pretende recuperar patrimônios históricos e culturais subutilizados e degradados, né, para aproveitamento turístico, geração de emprego e renda. Já temos 7 imóveis nesse piloto, e a intenção é que esses patrimônios, hoje em estado de deterioração, sejam recuperados pela iniciativa privada para a utilização de parte do imóvel para empreendimentos turísticos, como hotéis, restaurantes, espaços culturais, como vocês fazem muito bem aí em Portugal. Estamos seguindo essa metodologia e já estamos tendo muito êxito nessa novidade que trazemos para o Brasil. Atuamos também, temos trabalhado forte na implementação de centros de interpretação em todos os sítios patrimônio mundial brasileiros e investido em programas de educação patrimonial como forma de incentivar esse senso de pertencimento, como o próprio tema desse evento apresenta, né? Patrimônio para todos. Então, temos uma grande iniciativa aqui, principalmente em Brasília, de educação patrimonial nas escolas, e é muito lindo ver as crianças se envolvendo com o tema, né? E se sentindo mesmo parte do nosso patrimônio, que é essa nossa principal missão. Em 2020, nós celebramos também 20 anos da criação da Política Nacional do Patrimônio Imaterial, que permitiu o reconhecimento dos diversos grupos que compõem a cultura e a identidade brasileira. Nesse período, nós já realizamos mais de 150 inventários nacional de referências culturais e alcançamos esse ano, mês passado, 50 bens culturais com o título de Patrimônio Cultural do Brasil. É o nosso patrimônio material, e temos aí mais de 400 ações de fomento e apoio a esses bens. Desse total de 50 bens, nós já temos 6 manifestações que possuem reconhecimento na Unesco como patrimônio
patrimônio cultural imaterial da humanidade, incluindo o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, que marca a nossa proximidade aí, né, da cultura entre Brasil e Portugal. Então, nesse universo do patrimônio cultural brasileiro, que ainda envolve, né, o patrimônio edificado, os bens arqueológicos, o Brasil hoje tem mais de 28 mil bens, mil bens arqueológicos, sítios arqueológicos cadastrados. O IPHAN tem reconhecido anualmente de iniciativas de diferentes atores sociais por meio de um prêmio chamado um prêmio muito reconhecido no Brasil, que é o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, que é a maior premiação no campo do patrimônio cultural. Então, nós fazemos esse prêmio que reconhece ações relevantes na preservação e salvaguarda do patrimônio, realizados por prefeituras, organizações do terceiro setor, comunidades detentoras, e é um prêmio que estimula cada vez mais esse cuidado, né, esse envolvimento da comunidade com o nosso patrimônio, porque é dever de todos, a nossa Constituição prevê essa proteção ao patrimônio por todos, né? Então, nós temos essas iniciativas, elas acabam chamando a comunidade e trazendo esse senso de pertencimento, né, esse cuidado. Isso tem sido muito, um trabalho incrível, muito reconhecido no Brasil também. Em 2020, né, com a pandemia, nós acabamos impondo novas formas de atuação. O prêmio, no prêmio nós criamos até uma categoria específica voltada para iniciativas no contexto dessa emergência sanitária, e alcançamos nesse ano passado o recorde de inscrições, mesmo diante de uma pandemia, né? Então, falar sobre as dificuldades que ainda enfrentamos, mas agora temos um desafio, né, que é o desafio da retomada da vida pós-pandemia, principalmente, né, sobretudo para os detentores desses bens, né? Então, seja com as nossas relações interpessoais no próprio IPHAN, com os outros entes públicos que trabalham também o patrimônio, as modalidades de trabalho, as comunidades detentoras também, que tiveram manifestações e seus rituais impactados, agora vão retomar suas iniciativas e atividades, e o IPHAN está aí ao lado acompanhando esse grupo. Nós trabalhamos, ano passado, criamos uma plataforma chamada Conectando Patrimônios, uma plataforma que trabalha a comercialização dos produtos desses detentores que tiveram aí suas manifestações impactadas com a pandemia. Essa plataforma, ela leva o detentor, o produto do detentor para a casa do brasileiro por meio da internet. Então, foi uma iniciativa premiada no Brasil, né, inovadora, e que tem auxiliado muitos detentores nesse sentido. A gente mantemos aí, né, com o desafio da pandemia, nosso esforço agora é mais direcionado a essa rede que mantemos em todo o nosso território. Durante a pandemia, acho que a pandemia acabou nos aproximando mais ainda, né, porque a internet acabou diminuindo essa distância, né, dos detentores, das comunidades, os coletivos, os mestres e mestras, artesãos, músicos, dançarinos. Então, nossa ideia mesmo é retomar com tudo, trabalhando cada vez mais aí na cooperação entre esses diversos atores, de forma a garantir essa sustentabilidade e a reprodução do patrimônio material. Nossa ideia é trazer cada vez mais, levar o detentor, levar a arte a casa dos brasileiros por meio da internet. Então, isso tem facilitado bastante, né? A pandemia, nesse sentido, nos incentivou, nos desafiou, né? E isso, por esse lado, foi importante também. E voltar nosso olhar para essas iniciativas exitosas de turismo de base comunitária, como o Ministério do Turismo também tem uma ação muito importante. Nós estamos cada vez mais próximos do Ministério para trabalhar a questão da base comunitária. E é pensando no futuro da nossa atuação que o IPHAN se coloca em um diálogo aberto, permanente com essas instituições e grupos, porque como o próprio tema do seminário diz bem, patrimônio para todos, né? O patrimônio é de todos e é um dever de todos cuidar. Então, nós estamos buscando a cada dia mais, com as nossas iniciativas, né, nos aproximarmos do cidadão comum,
né, do detentor da arte, da manifestação cultural, para que a gente possa ter êxito. Estou aqui acompanhada com o nosso diretor de Patrimônio Imaterial, Dr. Tassos Licurgo também, que tem feito um trabalho brilhante, né, nessa diretoria. Temos, só esse ano, nós já fizemos 3 registros, se não me engano, de bens de patrimônio imaterial. Temos trabalhado revalidações também de bens já registrados no passado. Então, eu passo a palavra para o diretor também complementar a fala aí. Essa área também que trabalha a plataforma Conectando Patrimônios, que tem dado um resultado fantástico aí, no sentido, no âmbito da pandemia, né? Muito obrigada pelo convite, um prazer, uma honra estar com vocês, e vou colocar também aqui no chat nossos contatos também, estamos à disposição de quem nos escuta também, para fazer também outras apresentações, algumas outras reuniões também. Muito obrigada, pessoal, bom dia. Dr. Tassos, por favor. Bom dia a todos, e imagino que boa tarde aos que estão em Portugal, né? Uma alegria nós estarmos aqui nessa oportunidade de fazer parte deste evento. Agradeço muito o convite, agradeço a possibilidade de estar aqui. A defesa do patrimônio no Brasil tem sido feita de maneira efetiva, né? Nós temos aí a construção de um arcabouço amplo, um arcabouço jurídico no qual essa defesa é feita. Lá, desde 1937, lá com o Decreto-Lei 25, nós tivemos a criação do IPHAN, que é o Instituto de âmbito nacional tem como escopo aí o cuidado do patrimônio histórico e artístico no Brasil. E naquele momento se via a necessidade de criação e da construção da identidade nacional, né? No início lá, embora os pensamentos originais tenham tentado fazer de maneira conjunta o patrimônio material e imaterial, com o passar do tempo, cresceu a ideia de separação, pelo menos do ponto de vista da estruturação do Instituto para cuidar desses patrimônios. Lá nos anos 70, anos 80, essa distinção se torna mais importante, né? Até que nós temos aí, na Constituição Brasileira de 1988, nós temos pela primeira vez o entendimento de que a defesa das formas de expressão, dos modos de criar, de fazer, a expressão genuinamente concernente ao patrimônio imaterial era constitutiva dos chamados direitos culturais. Então, a Constituição de 88 coloca sob este título de direitos culturais a defesa do patrimônio imaterial. Isso é uma inovação muito importante, porque, embora o artigo que trate disso não esteja lá sob o título, que é o título 2º da Constituição, que trata dos direitos fundamentais, na matéria, o assunto tratado é um direito fundamental. Então, nós passamos a entender gradativamente que a defesa do patrimônio imaterial, a salvaguarda do patrimônio imaterial na realidade, a defesa de direitos fundamentais, direitos essenciais ao ser humano. Então, a humanidade que não tem uma defesa importante da sua expressão de vida, do seu patrimônio imaterial, está sendo colocada abaixo do patamar mínimo civilizatório, né? É aquele lugar em que o homem se confunde com a coisa, né? Então, há uma resificação do homem se não houver a defesa do patrimônio imaterial. Então, é por isso que o Brasil tem feito isso. Houve um decreto muito importante, que é muito utilizado por todos nós aqui no Brasil, que é o 3551 do ano 2000, que ele cria o registro como um instrumento, né, do Brasil para a proteção do patrimônio cultural e imaterial, e institui de forma mais clara a ação estatal, a ação do Estado brasileiro na salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. Então, nós temos aí, de maneira simplória, mas nós temos o processo de identificação, depois de reconhecimento do patrimônio imaterial e depois entramos no processo pós-reconhecimento, que é basicamente de apoio e fomento dessas práticas. Então, nós temos, de fato, essa ideia, né? A ideia de que
o patrimônio imaterial sendo defendido como um direito fundamental, ele ingressa, inclusive, no que o francês chama de effet cliquet, né, que aqui seria um efeito tipo catraca, não sei se essa palavra em português de Portugal é a mesma, mas em francês é clique, aquele effet cliquet, o efeito do tipo catraca, que é que os avanços que se dão na defesa do patrimônio, assim como a catraca, né? Elas não devem ser retrocedidos. Então, cada avanço é uma conquista cujo retrocesso é praticamente impossível, como se fosse uma catraca. Uma catraca é um engenho, uma máquina que cada vez que avança, ela não retrocede. Então, é nesse aspecto que o trabalho tem sido feito, né? A gestão da presidente Larissa tem sido muito voltada à recuperação da dignidade dos detentores. Nós tivemos aí, havia um problema que já está sendo solucionado de 20 bens que não haviam sido revalidados, os detentores muito preocupados, e houve um esforço aí pela direção da presidência do IPHAN para que esse problema fosse resolvido, e estamos, de fato, aí com planejamento de recuperação ou de submissão ao Conselho Consultivo da revalidação desses bens. Então, isso eu entendo que tenha sido um dos esforços mais relevantes da gestão da presidente Larissa, no sentido de recuperação da dignidade mesmo dos detentores. Eles, conforme nós vimos anteriormente, ao correlacionarmos o patrimônio imaterial com a dignidade do ser humano, nós concluímos, uma implicação disso, que não atender à revalidação, ao cuidado que tem que ser feito, é ferir de morte a dignidade do detentor, para o qual, em última instância, toda a política patrimonial deve ser voltada. Então, por isso que nós temos aí esses eixos, que, conforme eu falei, o de identificação, de reconhecimento, de apoio e fomento, e temos também um eixo importante da diversidade linguística, né? O Brasil é um país de uma diversidade linguística impressionante, né? Há inúmeras línguas que são de origem imigratória. Você tem línguas de origem migratória que se unem ao português brasileiro e criam novas versões que alguns até consideram novas línguas. Um exemplo disso é o Talian, que é uma língua que tem influência aí italiana e que alguns consideram mesmo uma nova língua, sem falar em línguas de natureza indígena, que nós temos várias línguas indígenas no Brasil. Então, dentro desse arcabouço aí é que a defesa tem sido feita do patrimônio, no entendimento de que o patrimônio imaterial é central, né, para a defesa do patrimônio de modo geral, até porque se pensarmos no patrimônio material, nós inevitavelmente concluiremos que o que dá o viés de patrimônio a ele é a imaterialidade ao redor, né, do prédio. Quer dizer, a imaterialidade ao redor do prédio que dá o elemento de patrimônio propriamente cultural ao elemento material. Então, por isso que nós temos nos dedicado de maneira intensa a isso no IPHAN, para que toda essa defesa seja feita. Então, são com essas breves palavras que eu acrescento a importante participação da presidente Larissa, agradecendo imensamente por essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, então, aos dois palestrantes, e abria agora o tempo de debate. Há uma participante, Patrícia Laval, que pediu para intervir. Eu não sei se já colocou aqui no chat a sua questão. Entretanto, penso que já colocou a questão no chat, que é, suponho, eu estava aqui a tentar ver, que é, eu sou de Minas Gerais, esta será? Sim. Exatamente. Sim. A doutora Patrícia Laval coloca aqui uma questão para a doutora Larissa e para o doutor Tassos. As iniciativas citadas pela doutora podemos encontrar em qual site? Sou conservadora restauradora em Minas Gerais e não tenho conhecimento dessas ações ou iniciativas. É um pedido de informação. Sim, todas as nossas iniciativas são publicadas no nosso portal ifan.gov.br. Temos também Instagram, ifan.gov.br também, que publicamos, e inclusive o Conectando Patrimônios é ifan.gov.br/Conectando Patrimônios. Mas qual é o nome da Patrícia, né? Patrícia.
Patrícia, eu vou deixar no chat o contato do nosso e-mail e qualquer dúvida mais específica pode encaminhar para a gente redireciona para as áreas técnicas também. Muito obrigada pela sua pergunta. Mais alguma questão? Eu vou só fazer um comentário. Aprendi hoje uma coisa nova com o Dr. Tassos. Não fazia ideia que houvesse línguas migratórias que misturassem o português do Brasil com a origem, digamos, o italiano ou coisa assim. Não fazia ideia. Foi uma grande surpresa para mim. Mas isso é falado por minorias, não? E naturalmente em zonas geográficas muito, muito concretas, suponho. É verdade. O Brasil tem uma tradição... É uma surpresa muito engraçada. O Brasil tem uma tradição de imigração muito importante, né, de vários povos. Como a senhora sabe, a maior colônia, por exemplo, japonesa fora do Japão. Japonesa sai. No Brasil, o sul do Brasil, nós temos uma influência italiana muito importante, alemã. E também alemã, não é? Sim. E naturalmente a língua é um elemento vivo e se criam essas novas versões linguísticas. E alguns estudiosos dizem que não são apenas versões, mas criam uma nova língua, propriamente. Então, há esse estudo interessantíssimo de línguas de origem migratória, sim. Tem do alemão, do italiano, eles são falados por minorias. Inclusive, neste ano mesmo, nós iremos publicar o Dicionário de Italian. Que engraçado, eu por acaso gostava de ter acesso, porque... não fazia ideia. É uma surpresa interessante. Estamos sempre a aprender, não é? Tenho vários contactos no Brasil, mas nunca me tinham referido esta situação. Mas lá está, pronto, são situações sempre novas e que estamos sempre a aprender. É também bom saber que estão em colaboração connosco, na questão das metodologias, do património e da reabilitação. Nós, particularmente, somos uma universidade que recebe vários alunos brasileiros, quer a nível de doutoramento, quer a nível de mestrado. E de pós-doutoramento também, já tivemos. Neste momento não temos ninguém, mas já tivemos. E, portanto, esta relação com o Brasil para nós também é muito importante e ter, sobretudo, uma relação também com quem está, neste momento, nos cargos de chefia, não é? Porque nos interessa bastante. Temos a nossa organizadora, Ana Gago, levantou a mão, está a pedir para colocar uma questão. No fundo, é uma questão que serve também como mote já de reflexão até para o próximo painel, que terá início às 2h, e ir buscar um pouco também a intervenção inicial da professora Eduarda Vieira. Falámos aqui das questões do turismo, não é? O turismo, obviamente, tem os seus impactos positivos, mas também poderá ter os seus impactos menos positivos. E faço este comentário também... Na sequência da intervenção do IFAN, porque sabendo que houve aqui uma mudança também de tutela recentemente do Instituto do Ministério da Cultura para o Ministério do Turismo, e voltando aqui a esta questão desta necessidade, juntando esta questão desta necessidade de não só de balancear, não é, estes efeitos positivos e efeitos negativos do turismo, mas também desta afirmação do património, sobretudo como um sítio de ação social e um bem cultural, como é que se consegue esse balanço de obviamente promover a sustentabilidade do património? O turismo pode ser uma solução para isso, com manter o património como um espaço de promoção da diversidade cultural e da afirmação dessa diversidade cultural, isto também tendo em conta que o Brasil, como já vimos aqui com este exemplo, que nós aprendemos na parte da língua, é um país com uma diversidade cultural imensa,
como é que trabalhamos, como é que continuamos a trabalhar com o património como espaço de afirmação desta diversidade cultural de vários grupos, de várias comunidades, indígenas, imigrantes, como é que fazemos, como é que gerimos este equilíbrio? Pronto, é uma questão, mas é mais até uma provocação também para refletirmos e lançar o tom para o próximo painel. Muito obrigada. Nós temos uma relação muito importante, né, da questão cultural com a questão do turismo como um meio de proteção dessa diversidade. Então, o turismo é feito de qualquer forma, o efeito ele se submete à necessidade de salvaguarda, de proteção, de promoção, de sustentabilidade dessa expressão cultural. Então, de maneira bastante responsável, o que se pretende é fazer com que os produtos associados ao bem imaterial sejam divulgados de forma responsável para que a prática cultural seja preservada. Então, neste sentido que não há uma tensão, mas o que há é uma composição muito harmônica, muito perfeita de defesa do bem imaterial por meio também, não só unicamente, mas também é algo a mais, né? Também da promoção dos bens, dos produtos associados a esses bens imateriais. Por exemplo, o ofício do acarajé, de fazer o acarajé, que é uma comida que é decorrente da influência africana no Brasil. Ou seja, então, a promoção pelo turismo do consumo desse produto associado faz com que esse ofício seja preservado. Então, é essa a ideia de harmonia entre esses dois campos que juntos fazem com que nós tenhamos a preservação do patrimônio imaterial. Mas é uma questão interessantíssima, né, que você coloca, uma questão central que deve sempre ser pensada com muito cuidado. Penso que não temos mais questões.